Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre os tipos de estudos, os diferentes modelos e desenhos de estudos, para que servem, como devem ser aplicados. Hoje existe uma grande confusão na aplicação desses diferentes modelos de estudos. Existem muitas pessoas que utilizam de estudos errados para responder determinadas perguntas que não são feitas para esse tipo de estudo. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona isso dentro da ciência e como a gente pode aplicar isso na nossa prática clínica. Bom, existe uma pirâmide que ela mostra os estudos pela ordem de importância, que a meu ver isso é um erro. Por quê? Os estudos eles respondem diferentes perguntas, eles foram criados para diferentes desfechos. Logo, não tem como eu afirmar qual estudo é melhor que o outro. Se um ensaio clínico responde uma determinada pergunta e um relato de experiência, um estudo qualitativo responde outro tipo de pergunta, logo eu não tenho como dizer que um é melhor que o outro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de diferentes tipos de estudos, nós precisamos entender que cada estudo responde uma pergunta diferente. Logo, não tem estudo melhor que o outro, tá? Isso relacionando ao desenho em si. Metodologicamente, isso é uma outra discussão, tá? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: não existe desenho de estudo melhor que o outro. Um bom exemplo disso, dessa confusão que muitas pessoas acabam fazendo, é a própria pandemia da Covid-19, onde muitos pesquisadores, muitos profissionais da saúde utilizavam de estudos observacionais para alegar a eficácia de medicamento para a Covid, para alegar determinada intervenção para a Covid, a eficácia. Quando que estudo observacional não é capaz de afirmar a eficácia ou efetividade de algo. O único desenho de estudo capaz de alegar ou afirmar a efetividade de algo é o ensaio clínico randomizado. Sabendo disso, nós precisamos definir qual a nossa pergunta-problema, qual pergunta nós queremos descobrir. Ou seja, se eu quero a efetividade, saber se algo é eficaz, preciso ir para um ensaio clínico. Se eu quero saber a percepção do paciente sobre algo, preciso ir para um estudo qualitativo. Se eu quero verificar a incidência ou prevalência de lesão, já vou para uns estudos transversais ou longitudinais. Se eu quero saber algo sobre uma doença raríssima, eu vou para um estudo de caso, porque estudos de casos a gente não consegue aumentar muito a amostra, porque geralmente doenças são raras. E o próprio nome já disse, a doença é rara, eu não consigo ter um tamanho amostral grande. Então muita gente tem um preconceito com o estudo de caso, mas não. O estudo de caso em doenças raras são importantíssimos. Então nós precisamos sempre definir nossa pergunta e escolher o estudo adequado para aquela pergunta, tá bom? Espero que eu tenha ajudado todos vocês com um pouquinho de entendimento sobre esses tipos diferentes de estudos. E eu vou estar seguindo com novos vídeos a respeito dessas temáticas que vocês mandarem para mim fazer, tá bom? Se inscreva no canal e envie para aquele amigo assistir o nosso conteúdo.